Olá, amigos, estamos começando mais um programa Polícia Litoral. E eu quero só dizer aos nossos telespectadores, justificando que o programa de hoje era para ter ido ao ar na semana passada, mas devido aí àqueles acontecimentos do assalto no Shopping Serra Mar, com 10 mortos, que aconteceu aqui em Caraguatatuba, todo mundo sabe disso. Então, nós estamos colocando hoje esse programa, que é uma homenagem ao Dr. José Celestino Joaquim, delegado de polícia, ele que era o titular da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, naquele fatídico dia 18 de março de 1967. Nós vamos relembrar aqui também algumas pessoas que estavam naquela época, que tiveram aí um papel importante na catástrofe. Nós vamos fazer uma singela homenagem, apenas um clipe aí com algumas fotos dessas pessoas, lembrando sempre que a cidade foi salva pelo radioamador e também policial civil na época, Tomás Camanes Filho. Vocês vão ver aí daqui a pouquinho a foto do Tomás, e junto com o gerador que salvou a cidade de Caraguá. Então fiquem agora aí com as imagens, viu? Olha só, o doutor José Borabebe, que todo mundo sabe, todo mundo conhece aqui em Caraguá, foi 2 vezes prefeito, está aí a imagem dele, participação ativa durante a catástrofe, aí ajudando as pessoas. A dona Mara Albuquerque, esposa do Ernesto Albuquerque, o casal Albuquerque aí, que também eram muitos amigos do Dr. Celestino, você está vendo a imagem da dona Mara. Nós tivemos também o Dorli, o seu Dorli, o Dorli que é pai do Ditinho, da Vera e também do Dorlizinho, está aí a imagem dele, também ajudou muito as pessoas na catástrofe. A Dita Pinto, nós não temos a imagem da dona Dita Pinto, que era a vice-prefeita da época. Infelizmente não conseguimos imagem dela, mas ela teve uma ajuda, uma participação muito importante, ajudando as pessoas aí na época da catástrofe, Inclusive ela abrigou as pessoas no hotel dela, E olha, nós temos aí também a imagem do Tomás, como eu falei agora há pouco, e do seu Jorge Macedo. O seu Jorge Macedo, que é pai lá do Dimas, do fórum, diretor do fórum. Ele está com 90 anos e na época da catástrofe ele deu aí uma contribuição muito grande, salvando vidas aí, aplicando vacinas, injeções aí às pessoas daquela época. Então é uma singela homenagem, poucas pessoas a gente pôde colocar, porque o programa tem muito pouco tempo, mas vocês vão ficar agora com a entrevista com o Dr. Celestino e também logo em seguida com o Davi Salamene. O Davi Salamene, que é um empresário muito bem sucedido aqui na cidade e era o subdelegado na época aqui da catástrofe, Ele era o braço direito do Dr. Celestino e deu uma entrevista para a gente aí, contando histórias daquela época, como que era a polícia naquela época. Vamos aí então às entrevistas. Muito bem, amigos do programa Polícia Litoral, estamos aqui em Tremembé, no Vale do Paraíba, na casa do Dr. José Celestino Joaquim, delegado de polícia de classe especial, ele com a sua esposa, dona Maria de Lourdes Carvalho Joaquim. Nós vamos fazer um bate-papo. Em 18 de março de 1967, a cidade de Caraguatatuba foi destruída. E isso foi relatado em filmes, em livros, em biografias. E um dos livros mais completos sobre essa catástrofe, o livro Abismo, do austríaco Kurt Falkenburger, ele destaca 3 grandes heróis. A catástrofe teve muitos heróis anônimos, mas 3 grandes heróis estão como destaque nesse livro. O prefeito Geraldo Nogueira da Silva, conhecido como Boneca, e o radioamador Tomás Camanes Filho, que era também policial civil. E, claro, a terceira pessoa, o delegado de polícia, Dr. José Celestino Joaquim, que em março de 67, já fazia alguns anos que era delegado titular de Caraguatatuba, e participou, infelizmente, teve que estar aí ajudando nessa catástrofe de 18 de março de 67, nos dias que se seguiram. Então, eu quero só mostrar aos telespectadores que o livro Abismo, do austríaco Kurt Falkenburg, que conta essa história desse fatídico dia 18 de março e os dias que se seguiram, e os heróis anônimos e conhecidos dessa catástrofe que arrasou a cidade de Caraguatatuba. E eu quero dizer a vocês o seguinte, nós temos uma grata satisfação de estar aqui, porque o prefeito Geraldo Nogueira da Silva,
já está no céu, já mora no céu. O radioamador, policial civil Tomás Camanes Filho, também já foi para o céu. O doutor Celestino está aqui ao meu lado, está conosco, está firme e vai nos dar aí muitas informações, vai fazer o seu relato dessa época. Doutor Celestino, tudo bem com o senhor? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem, tudo em ordem, estamos tocando a vida. E nessa época da catástrofe, o senhor teve aí passando por momentos difíceis, porque era o delegado titular, mas a sua esposa, Dona Lourdes, sempre junto, né? Certo. Nós tivemos a oportunidade, e durante a catástrofe, né, de visitar a cidade de Caraguatatuba, que foi totalmente destruída pelas enchentes que se deram, que tivemos a razão de localizá-las. E para que a gente pudéssemos realmente verificar com mais presteza as nossas necessidades para uma cidade que foi praticamente destruída pela catástrofe, pelas chuvas, e que realmente causou uma série de problemas para a população de Caraguatatuba. Inclusive com mortes, né? Centenas de mortos, milhares de desabrigados. Dona Lourdes, a senhora que, né, esposa do doutor Celestino, com 2 filhos pequenos, como foi passar por isso? Ah, difícil. Nós estávamos de manhã tomando café e aí o Celestino falou, você percebeu que choveu a noite inteira? Eu falei, eu percebi. Aí ele falou assim, deixa eu espiar. Ele foi lá olhar na janela e viu que a água já estava tomando conta do quintal. Né? Aí ele saiu lá fora e falou, Lu, a água já está entrando na sala. Né? Então você faz o seguinte, você prepara as crianças, que eu vou ver se consigo um carro e nós vamos embora daqui, porque aqui é lugar baixo, é mais perigoso. Né? Aí ele emprestou uma perua rural. Né? Quando ele chegou, já estava com as crianças na porta, aí entramos no carro, era mais ou menos uns 200 metros da rua do asfalto. Quando nós fomos chegando na avenida, a água já estava dando pelo meio do carro, na metade do carro. Muitas mortes, né? Ah, muitas. Aí nós fomos para a casa do seu Dorli. Aí o seu Dorli falou, nossa gente, vem cá, sobe aqui que nós vamos ver, aquele morro vai desabar já já. Aí nós subimos, que a casa dele era sobrado, e nós ficamos acho que uns 10 minutos ele filmando, veio uma pedra, mas ela vinha levava tudo. Casa, o que tinha. Nossa, foi um negócio monstruoso, um negócio que eu não esqueço até hoje. Não esqueço. E a senhora com 2 crianças pequenas naquele momento, o Mário tinha quantos anos? O Mário tinha uns 7 anos. Na escola, 7 anos. E o Fábio tinha 3. O doutor Fábio tinha 3. 3 anos. Para que os telespectadores possam entender quem que eu estou falando, o Dr. Fábio de Carvalho Joaquim, que hoje é delegado de polícia de primeira classe, na época tinha 3 anos de idade, como a dona Lourdes está contando. E foi difícil, né? Porque eles passaram pelo mesmo que toda a população passou. Com a única exceção é que talvez por terem corrido mais rápido, né? Tiveram tempo de sair de suas casas, conseguiram aí uma leve, né, uma situação melhor aí, talvez. Mas no lugar que vocês ficaram, dona Lourdes, tinha muitos desabrigados, né? Tinha uns 30. E tinha 2 quartos, só e um banheiro, a casa, a parte de cima. Faltava comida. Ah, sim, nós não tínhamos nada. A casa era casa de veraneio, ela só alugava a casa para temporada. Então não tinha nada, tinha um pouco d'água só. Não tinha nada. Doutor Celestino, o senhor como delegado, na época, só tinha um escrivão, né? Só um escrivão. Era, como é que se diz, era o número que a Secretaria de Segurança destinava para a gente. Um bom segurança, né? Um bom escrivão, mas um só. O Ismael Correia. Ismael Correia. Ele era realmente um bom escrivão, já faleceu, mas ele continuava a trabalhar com ardor, né, por ser um escrivão de classe. O senhor dispunha apenas de uma viatura? Uma viatura só. Aliás, naquela época
só se dispunha no máximo de uma viatura, né? A não ser uma grande cidade, uma regional, uma seccional, né? É que tinha mais viatura. Mas nós, os municípios, só tínhamos uma viatura só. O senhor entrou na Polícia Civil em 1959 e foi trabalhar na cidade de Areias, aqui no Vale também, né? Certo. Foi a primeira cidade que eu assumi a delegacia de polícia e eu fui morar, residir, junto com a minha esposa, na cidade de Areias, e por lá fiquei uma opção de tempo. Até chegar em 62 em Caraguá. Chegar em Caraguatatuba. E o senhor ficou alguns anos após a catástrofe, né? Certo, fiquei, após a catástrofe, fiquei alguns anos, não lembro bem quanto foi o tempo de exaurido pela catástrofe, mas foi um tempo grande, né? E realmente deixou muita tristeza para os munícipes de Caraguatatuba. O senhor trabalhar nesses dias que se seguiram, do dia 18 de março e os demais dias, o senhor trabalhou em conjunto, né, irmanado com o prefeito, Geraldo Nogueira da Silva, e com o Tomás Canomanes Filho, que era radioamador e tinha vindo da Polícia Marítima, era radiotelegrafista da Polícia Civil. Isso mesmo. Ele realmente colaborava com a polícia, ele dava todas as oportunidades de radiofônica, né, para que a gente tomasse conhecimento. E foi o Tomás que conseguiu avisar o governo do estado. Foi o Tomás que conseguiu avisar o governo do estado o que estava ocorrendo na cidade de Caraguatatuba. Dona Lourdes, a senhora deve se recordar bem, é uma catástrofe que ela é assim atípica, não é comum esse tipo de catástrofe, até hoje não houve uma igual. Caiu somente sobre Caraguá, quer dizer, não pegou a divisa, Ubatuba, nada. Não, só Caraguatatuba, uma parte da serra. Aí chovia, e também não era uma chuva muito pesada, mas era constante, não parava um pouco. Choveu acho que uns 3 dias assim. A serra desbarrancou toda. Toda, ficou limpinha. Árvores enormes, ficou tudo limpinho. A estrada desapareceu. A estrada tinha o quê? Meio metro de asfalto. Nós fomos até lá, né, fomos a pé, né? Não tinha mais nada. A única saída que a gente tinha era para o Ubatuba. Muitos mortos. Ah, muitos, mais de 200. Há uma passagem no livro Abismo, que conta que o prefeito chegou para o doutor Celestino e disse o seguinte, falou, olha, nós temos que tirar os mortos que estão do outro lado do Rio Santo Antônio, que a ponte havia estourado, né, não havia mais ponte. O Rio Santo Antônio, que tinha 40 metros, estava com 200 de largura. E o prefeito e o doutor Celestino fizeram isso, porque tinha que trazer os mortos para a identificação, né? Mas foi difícil, muito difícil identificar. Tinha famílias inteiras que morreram, entende? Inclusive, para enterrar toda essa gente, abriam as covas e enterravam 2, 3 de uma vez. Não tinha nem sabia de quem se tratava. Não sabia. Era gente chorando, gente desesperada, perguntando por filho, perguntando por mãe, e a gente não sabia o que fazer. Foi uma coisa triste demais, viu? Para que os telespectadores tenham uma ideia, a cidade ficou sem energia elétrica, ficou sem água, sem comida, ilhada, né? Quer dizer, ela ficou, as saídas estavam todas bloqueadas, não havia como salvar ninguém. Centenas e centenas de mortos, até hoje não se sabe o número exato de mortos, e milhares de desabrigados. Foi então que o radioamador, radiotelegrafista da Polícia Civil, Tomás Canomanes Filho, conseguiu fazer um gerador, ele tinha um gerador na casa dele, conseguiu fazer esse gerador funcionar por alguns minutos. E aí ele chamou PY2AUN Caraguá. E aí foi ouvido no Palácio dos Bandeirantes, entre uma ponte entre os radioamadores, que a gente chama de QSP, e aí, lá no Palácio dos Bandeirantes, colocaram ele para falar com o próprio governador Roberto Costa de Abreu Sodré, que era o governador do estado. E o Tomás falou por alguns minutinhos, ele só deu tempo de dizer, Caraguá morre, precisa de socorro. E o governador disse, já estou indo. Isso foi uma coisa fantástica.
teve helicóptero rodando tudo, baixando. Nossa, foi espetacular. Aí a gente começou a ficar mais assim, animada, sendo que já sabia que estava vivendo socorro, né? Porque a gente não tinha telefone, não tinha luz, não tinha nada, então a gente ficou sem saber o que fazer. Quando os helicópteros e os aviões da FAB começaram a sobrevoar Caraguá, uma sensação de alegria, né? Nós temos tendo socorro, né? Porque naquele tempo era tão precária a comunicação que mesmo para o governador chegar a Caraguá demorou mais de 4 horas. Demorou. E quando nós soubemos também que a estrada tinha sido completamente destruída, tinha pessoas subindo a estrada pensando que pudesse fugir por lá, né? Eu chegava no meio do caminho, uns 400 metros, 500 metros, não tinha mais nada, não tinha mais estrada, não tinha mais nada. Quer dizer, acabava desbarrancando? Tudo, desbarrancou tudo. A estrada foi feita totalmente nova. Realmente foi uma tragédia. É uma tragédia. Doutor Celestino, o senhor ainda permaneceu em Caraguá durante os dias que se seguiram. O senhor só dispunha de um escrivão, uma viatura e um ou 2 soldados, né? Certo, o nosso efetivo era pequeno. Nós não tínhamos essa oportunidade, como tem outros setores da polícia. Mas, mesmo assim, nós tivemos contato com todos eles e pudemos realmente trabalhar dentro das possibilidades e deixar que o nosso dever fosse realmente apurado e decidido como uma oferta da população pelo seu estado de sofrimento. Realmente é uma coisa difícil, né, trabalhar em condições precárias como essa. Não tinha celular, não tinha nada, não tinha celular, nada. Não havia nenhum tipo de comunicação que não fosse esse radioamador. A preocupação dele era comigo, porque ele não podia sair, ele não queria sair e deixar eu sozinha com as crianças, né? Então essa era a preocupação dele. Aí quando ele conseguiu se comunicar com o doutor Ivaí mandou um jipe me pegar e pegar as crianças. E ele ficou sozinho lá. O doutor Ivaí era o seccional? De Taubaté. Agora você imagina o meu desespero de deixar ele sozinho lá. Sem dúvida, né? Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, rapidinho, e já voltamos com mais as histórias aqui com a dona Lourdes e o doutor Celestino. Rações, acessórios e medicamentos é na Agronorte, Avenida Rio Grande do Norte, 1145, no Indaiá. Telefone 3883-3814. A Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias. Recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Davi Imóveis, sinônimo de bons negócios. Corretores credenciados. Ligue e agende uma visita. 3882-2788 ou 3882-2342. Davi Imóveis, Praça Diógenes Ribeiro de Lima, 67, Loja 63, Galeria Jangada, Caraguatatuba. Ou acesse o nosso site www.daviimoveis.com.br. Bem, amigos, estamos de volta com o programa Polícia Litoral. E eu quero dizer para vocês o seguinte, daqui a pouquinho vocês continuam acompanhando aí a entrevista, viu? Mas eu quero falar para você da Elo Informática, viu? Nós aqui do programa Polícia Litoral, nós só utilizamos aí os produtos lá da Elo Informática, que é a melhor e mais conceituada loja de informática de todo o Litoral Norte, viu? O meu amigo Dé está lá para atender você com toda a equipe especializada, viu? Assistência técnica no local. Você chega lá, pode encontrar não só impressora, como também pendrive, enfim, tudo que se relaciona à informática. Você só procura o Dé lá na rua São Benedito, número 142, aqui no centro de Caraguá, ou você pode ligar 3882-5115 e também pelo site www.elo.com.br.
www.microelo.com.br. E olha, não vai esquecer, você que precisa de escritura, transferência de veículos, reconhecimento de firma, testamentos, você pode ir lá no cartório de notas e anexos aqui em Caraguá. Ele mudou de endereço, não está mais no centro da cidade, ele está agora ali na Avenida Campos Sales, número 110, no bairro Ponte Seca, pertinho ali da rodoviária, bem de frente ali o reservatório da Sabesp. E um detalhe, o cartório de notas e anexos de Caraguá tem amplo estacionamento e um ambiente climatizado para bem atender você. Você que quer fazer aí qualquer tipo de autenticação, de cópias, procuração, reconhecimento de assinaturas, é no cartório de notas ali na Ponte Seca agora, bem pertinho da rodoviária. Cartório de notas e anexos de Caraguá, da equipe lá do Dr. Jordelino Olímpio de Paula. Bem, agora vocês continuam com a entrevista com o Dr. José Celestino Joaquim. Continuando o nosso bate-papo com a dona Maria de Lourdes Carvalho Joaquim e também com o Dr. José Celestino Joaquim. Dona Lourdes, a senhora casou com o Dr. Celestino, delegado de polícia. O que a senhora sentiu quando seu filho quis ser delegado? Olha, ele tinha paixão pela delegacia. Ele começou a trabalhar na delegacia para arrumar o almoxerifado de Celestino. Comecei para arrumar os livros, colocar tudo em ordem, ele tinha muito jeito para isso. Depois ele pegou amor pela polícia, não teve jeito, viu? Eu queria que ele fosse médico. Ele falou, não, mãe, eu quero ser policial. Mas é só ele, o Mário não quis? O Mário tem pavor de polícia. O Mário não gosta de ver acidente, não gosta de ver crime, tem horror disso. O Fábio não, o Fábio vai em frente. Eu estou perguntando isso para a dona Lourdes, vou perguntar para o doutor Celestino, porque coincidentemente, 30 anos após a catástrofe, quando a catástrofe completou 30 anos, esse ano de 2014, está completando 47. Mas em 1997, quando completou 30 anos, o delegado titular de Caraguatatuba era justamente o Dr. Fábio de Carvalho Joaquim, filho do Dr. Celestino. Muita emoção, né? É realmente muito emocionante a presença do meu filho na delegacia de Taubaté, de Caraguá, aliás, porque ele ficou lá um bom tempo. Quanto tempo? 10 anos? Ficou bastante tempo. 10 anos é muita coisa. Né? Ele ocupou o cargo que o senhor ocupava na catástrofe. Ocupava. E realmente ele só teve coisas boas para fazer, né? E gostava muito de estar sempre presente na delegacia de Caraguatatuba. Dona Lourdes, a senhora, sabendo que seu filho estava lá, ocupando o mesmo cargo que o Dr. Celestino ocupou 30 anos antes, havia rumores, haviam comentários até que saiu na imprensa, que Caraguatatuba poderia ter uma nova catástrofe. A senhora ficou com o coração apertado? Sim, sim. Mas aí depois o Fábio falou, mãe, a gente só tem que passar por aquilo que Deus quer. Não adianta só ficar preocupado em que vai ter outra carro. Eu posso morrer de acidente, eu posso morrer do... Isso não, a senhora não fique preocupada não, que isso aí, se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, isso é verdade, né? Se tiver que acontecer, acontece. Dona Lourdes, naquela época, o Dr. Celestino tinha um grande amigo que ajudava ele e que existia a figura do inspetor de quarteirão. Era um cargo na Polícia Civil não remunerado, que era nomeado pelo próprio delegado do município. E o inspetor de quarteirão em Caraguatatuba era o Davi Salamene. Davi Salamene. Ele foi desde o começo até o final. E ele saía para fazer prisão com o senhor? Ia para fazer prisão. Ele era um companheirão. Realmente ele dispunha de tempo também, né? Além dele ser o representante como é que se diz, da sociedade lá de Caraguá, ele realmente gostava muito de polícia, né? Estava sempre com a gente. E pelo que eu soube, ajudou a prender muita gente. Prendeu muita gente, enfim, ele fez o que tinha que fazer e foi muito bem nessa partida que ele atravessou como é que se diz, a fonte policial, né? Ele realmente fez com todo aquele, como é que se diz, aquele anseio, né, que a pessoa tem quando quer conquistar alguma coisa de bom.
Doutor Celestino, o senhor ficou em Caraguatatuba até a década de 70, já ali mais ou menos perto de 70, 72. O senhor veio para Taubaté. Vim para Taubaté. Depois o senhor foi para São Paulo também. Depois fui para São Paulo. O Degmacro. De novo para Taubaté. Aí quando o senhor aposentou como classe especial, o senhor já estava no DEINTER 1. Já estava no DEINTER 1, já estava. Dona Lourdes, o doutor Celestino veio para Taubaté, foi para São Paulo e aposentou aqui no Vale do Paraíba, onde ele começou. Quando ele aposentou, um pouquinho antes dele sair de Caraguá, perdão, ele foi homenageado com o título de cidadão caraguatatubense pela Câmara Municipal, pelos serviços prestados durante a catástrofe, né? Isso é verdade. Ele recebeu o título, mas ele não quis assim assumir. Nunca foi buscar? Nunca foi buscar. Ele falou, eu não mereço isso aí, bobagem, eu não vou. Isso já há muitos anos atrás, ele não quis. Na sua modéstia, na sua humildade, ele não quis, achou que não era... Porque diante de uma catástrofe, né? Eu passei aquilo, fui obrigada a passar por tudo isso, não é mérito meu, né? E não quis. Tá certo. Olha, a gente vai, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar as imagens aí, temos fotografias do Dr. Celestino na época, temos imagens de como ficou a catástrofe, né? Como ficou Caraguatatuba durante a catástrofe e após a catástrofe. E Caraguatatuba demorou muitos anos para ser reconstruída, muitos anos. Mas foi, graças à luta da sua gente de bem, dos seus trabalhadores, caiçaras honestos e fortes, né? Pessoas de bem que reconstruíram essa cidade. E, dona Lourdes, eu queria já aproveitar, encerrar com a senhora e com o doutor Celestino, agradecendo a vocês nos terem recebido aqui, eu e o Aloysio Felipe, que é o nosso repórter cinematográfico, aqui na casa de vocês em Tremembé. Eu que agradeço vocês terem vindo, porque recordar é viver, né? Então, isso foi... A gente recordou, apesar de ser um caso triste, mas a gente recordou. Só o doutor Celestino está vivo. Só ele está vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Então tá bom, doutor Celestino, muito obrigado. Tive a honra de trabalhar com o senhor lá quando o senhor era delegado regional do Vale do Paraíba, na década de 80, foi quando eu entrei, fiz academia com o doutor Fábio, depois o doutor Fábio foi meu chefe em Caraguá, e eu trabalhei com o senhor em 87. Muita honra, muita satisfação, e como eu também sempre fui repórter, sempre fui jornalista, está hoje aqui entrevistando o senhor para o meu programa. Nós queremos dar um abraço para você, porque realmente a gente sabe que você é um membro esforçado das notícias de Caraguatatuba. E você realmente cumpre-as com toda a firmeza. Eu amo Caraguá. Eu sei disso. Eu sei que você é, além de tudo, um filho de Caraguá. Então, com essa satisfação, com esse prazer de saber que você realmente tem pontificado o seu trabalho, nós dedicamos a você que seja complexo, seja formidável no seu relacionamento com a polícia de Caraguatatuba. Muito obrigado, doutor Celestino. Nós estivemos então aqui em Tremembé, no Vale do Paraíba, para o programa Polícia Litoral. E vocês vão acompanhar aí toda a reportagem sobre a catástrofe de 18 de março de 1967, com imagens de Aloysio Felipe e João Casemiro Caçula, aqui de Tremembé. Drogaria Oliveira. A antiga drogaria do seu Altair é a drogaria da família. Genéricos e similares com preços especiais. Drogaria Oliveira, Avenida Doutor Altino Arantes, 485, no centro, ao lado da Sales, Jornais e Revistas. Atendimento em domicílio. Ligue 3882-271 ou 3881-1353. Na Tanguá Frangos e Rotisserie, você encontra de terça a domingo um delicioso frango assado, saladas diversas, massas ao seu gosto, canelone, nhoque, rondelli e a verdadeira carne assada. Ligue e faça a sua reserva pelo telefone 3882-2127.
Avenida Engenheiro João Fonseca, 174, Centro. Olá, amigos do programa Polícia Litoral. Estamos aqui na casa do empresário Davi Salamene, que vai falar para a gente aí do nosso programa, mais histórias, né? Que a gente está fazendo esse programa especial da catástrofe de 18 de março de 1967, que destruiu a cidade de Caraguatatuba. Mas, apesar da notícia triste, da tragédia que abalou Caraguatatuba e das histórias que a gente vai falar aqui, apesar disso, teve aí algumas situações inusitadas, situações engraçadas que a gente vai lembrar também. E o Davi Salamene, ele era subdelegado, ou seja, ele era o braço direito do delegado Dr. José Celestino Joaquim, que era o titular de Caraguá. Davi, tudo bem? Como é que era ser subdelegado do Celestino? Era bom, porque o Celestino era um homem muito bom, de trabalhar, consciencioso, não era agitador, quer dizer, o bicho era bom mesmo. E eu gostei muito de trabalhar com ele. A população adorava o doutor Celestino. Toda a população, inclusive de São Sebastião e Ubatuba. Ele era muito querido na região. E você participava com ele das ocorrências policiais. Tinha aquele jipinho, né? O Jeep 66, a gente fazia as ocorrências com o Jeep 66. Que quando ele estava muito bom, era só 3 militares empurrando ele para pegar. Quando ele estava bom para pegar. Ô Davi, tem uma história engraçada, que parece que um preso foi solto da delegacia e vocês foram atrás. Como é que foi isso? Parece que tinha metralhadora na história. Exatamente. O caso é o seguinte, o Beleléu, que era o nosso carcereiro, que trabalhava no restaurante em frente, soltou os presos, todos os presos da cadeia, eram às 4h30 da tarde. Desses presos que não dá dor de cabeça, né? Não tem problema, só tinha um que era preso pela justiça, por roubo de uma galinha, lá no bairro do Indaiá. Nelson, o nome dele. E saímos atrás, eu, Celestino e mais 3 policiais, tinha um soldado, o rapazinho do Porto Novo e o cabo Pimentel. E lá na entrada da cidade, onde hoje é o supermercado Indaiá, tinha ali a chácara do seu Pegorelli. O que acontece? Tinha uma capoeira, certo? Com aquele, como chama essa? Erva cidreira, certo? A gente ficou olhando ali do muro para cá e procura para cá, para lá e tal. Daqui a pouco a erva cidreira lá deu uma mexida no fundo e eu gritei pro Tião Soldado: ô Tião, dá uma rajada de metralhadora ali, que ali eu vi qualquer coisa. O que aconteceu? Lá levanta o cara: doutor, eu estou aqui. E nós não tínhamos nada, nós tínhamos 22 para trabalhar e olha lá, metralhadora, nunca vimos na nossa vida. O preso que estava escondido lá, ele se assustou e se entregou. A gente se entregou na hora. Vem pra cá, Bandeira. O nome dele, Nelson, vem pra cá que você vai ser guardado outra vez. Esse é um dos fatos que a gente não esquece nunca. Nem eu, nem o Celestino. Tinha muitas histórias, tinha muitas ocorrências que vocês participaram naquela época. Mas olha, o interessante também, Davi, é que o Celestino ele conseguia administrar qualquer tipo de problema na cidade, né? Qualquer tipo de ocorrência. Ele era um homem que ele ganhava o preso na caneta. Ele não queria saber de dar bolachada, põe para dentro e tal. E chegava numa briga, por exemplo, uma briga, a gente ia fazer a ocorrência, ele chegava, vamos parar com isso, vem para cá e tal. Recolhia os dois e teve uma ocasião que um açougueiro ofendeu ele, ofendeu mesmo, tal, de Licia. Certo? Brigando com o Bertolini de São José dos Campos. Então, o que aconteceu? O Celestino, não, que o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo. E eu louco para dar uma bolachada no cara. O Celestino, calma, entra aí dentro. Empurramos ele para dentro, entrou no xadrez bonitinho e tal. Ganhou o cara no xadrez, ganhou o cara na caneta e ele pegou 2 anos de cadeia. Quer dizer, não precisou usar de violência. Nada. Não ergueu a mão pro cara. O cara, sim, queria o Celestino. E eu queria o cara e o Celestino não deixava pegar. Essa é a pura realidade. Você, na época, era jovem e dava bordoada mesmo, né? Era jovem, metido a briguento e já viu, eu estava sempre do lado dele. Não deixava ninguém pôr a mão no baixinho. Ele era muito estimado. Ele era muito respeitado e muito estimado. Toda a cidade admirava esse homem. Toda a cidade, não é um ou dois. Muito amigo de todos, dos pobres, dos ricos, dos pescadores. Sempre o amor, sempre o amor.
Ô Davi, devido a essa popularidade do Dr. José Celestino Joaquim, como delegado titular de Caraguá, ele foi praticamente convidado, né? E foi um dos fundadores do Rotary de Caraguá, né? Foi presidente do Rotary aqui, inclusive. Me levou para o Rotary, que era um grupo muito bom, tal, tivemos junto muito tempo. Depois eu me retirei, que eu tinha muitas coisas para fazer, e não dava para acompanhar ele no Rotary. Mas ele é de uma honestidade absoluta, absoluta. E ele até hoje está no Rotary, que ele gosta do Rotary, ele foi fundador do Rotary aqui. Sabe disso? Você sabia? Sim, sim. Ele foi um dos fundadores, ele, o Maia, homem respeitado, muito bom. Gostava demais dele, como gosto até hoje. Só que uma hora qualquer eu vou fazer uma visita lá, se Deus quiser. É verdade. Ô Davi, parece que além dessa ocorrência aí da metralhadora envolvendo o Tião Soldado, né? Que o preso se assustou e não quis arriscar. Será que eles têm metralhadora mesmo, não? Mas parece que teve uma outra que você participou com o Dr. Celestino naquela época, aqui em Caraguá, da briga de 2 delegados, né? Foi. Era o doutor Coqueiro de Jacareí e o doutor Silvio, que também foi para Jacareí depois. A briga começou lá no Clube Primavera e vai para cá. O Tião veio e chegou, doutor, está havendo uma briga muito feia lá no clube e tal. Vamos lá que a coisa é feia. Celestino, vamos embora, Davi, vamos embora, fomos para lá. Quando chegamos lá, eu entrando, que eu na frente do Celestino e tal, eu fui no Celestino, esse é o doutor Coqueiro de Jacareí, bota o outro era o Silvio, pode ser o doutor Silvio de Jacareí também. Ó, doutor, quer saber de uma coisa? Aí peguei o baixinho, que era o menorzinho. O grandão você não quis pegar, né? Não, fui acima de 2, o grandão falou, larga para lá, deixa que eles brigam. E era o Bertolini e o Licir. O Licir foi o que distratou o Celestino. Quando botamos ele para dentro do carro, ele deu um murro no vidro traseiro do carro meu, que era um 46, aquilo era carro de luxo. Quando a gente não ia com o Jeep, ia com aquele carro de luxo. E aí ele comeu o cara na caneta. Isso ele sempre usou. E o filho dele é a mesma coisa, o Fábio. Também de uma delicadeza, foi nosso delegado. Gente fina, gente boa até hoje. Prova que ele está lá em São José com um cargo muito bom. É verdade. Para que os telespectadores do programa Polícia Litoral possam recordar, o Dr. José Celestino Joaquim foi nosso delegado titular em Caraguá nessa época, né, da enchente, mas também o Dr. Fábio de Carvalho Joaquim, filho do Dr. Celestino, 30 anos depois, acabou sendo também o delegado titular de Caraguá e fez um trabalho excepcional aqui durante mais de 11 anos. E o Dr. Celestino, nesse meio tempo, depois que ele saiu de Caraguá, da época da catástrofe, ele foi galgando degraus dentro da hierarquia da Polícia Civil de São Paulo e chegou à classe especial. Chegou a ser um dos cardeais da Polícia Civil e assumiu a Delegacia Regional do Vale do Paraíba, que hoje nós temos o nome de DEINTER 1, que comanda todas as cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Até a sua aposentadoria, o Dr. Celestino era um dos homens mais respeitados e mais fortes da Polícia Civil de São Paulo. Para nossa felicidade, está firme aí, Davi. Graças a Deus eu estou em ordem. Não, e o Dr. Celestino também firmão, né? Está firmão, graças a Deus. Andou doente, tal, mas está inteiro, graças a Deus. Eu tenho saudade dele e gostaria de fazer uma visita a ele. Assim que eu puder andar, que eu estou sem poder andar, mas na hora que eu puder andar, eu vou lá visitá-lo. Tá certo. Ô Davi, e tem um detalhe, na época da catástrofe, vamos falar agora da catástrofe, né? Agora a gente falou a parte legal da entrevista, a parte cômica, mas a parte triste, né? O fatídico dia 18 de março de 1967, aconteceu a catástrofe, Caraguatatuba ficou arrasada, ficou ilhada, não tinha como sair da cidade nem entrar, e o Dr. Celestino teve um papel fundamental, né? Muito grande, papel fundamental muito grande. Ele organizou, num grupo escolar nosso aqui, a distribuição das doações que chegavam, certo? Aqui no grupo escolar. Organizou a mamadeira das crianças, no qual a minha senhora trabalhou também, o Chiquinho do posto, o Chiquinho velho, e sempre dando atenção à prioridade do negócio da catástrofe. Então o povo estava na praça e tal, mas ele sempre atento no que desse e viesse. E trabalhamos muito. Ele foi incansável até o dia que, graças a Deus, tudo sossegou. Aí... Ô Davi, no livro Abismo do escritor Kurt Falkenburger, ele escreve, ele fala, ele narra com precisão,
nesse livro, as histórias, né, da catástrofe e a atuação do prefeito Geraldo Nogueira da Silva Boneca, do radioamador e também policial civil da época, Tomás Camani Filho, e do Dr. Celestino. Você se lembra direitinho como é que foi tudo, né, Davi? Mas era sábado, a catástrofe foi 18 de março de 1967. O Tomás, às 8 horas da noite, organizou as baterias de carro e gritou junto com o Celestino, orientando, vamos pedir socorro, porque não tinha como pedir socorro. Não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica, não tínhamos comunicação com ninguém. Com ninguém, era nós aqui, nem com Ubatuba, nem com São Sebastião. O Celestino, então, organizou, junto com o Tomás Camani, um radioamador, que ele já era radioamador, e gritou por socorro a noite inteira. Quando um navio, passando pela rota de São Sebastião, ouviu os gritos de socorro, o Tomás dizendo, socorro, socorro, o Caraguatatuba está acabando, e que foi bater na rádio Celso de São Paulo, no programa do Silvio Santos, no qual acionou a Justiça de São Paulo, a Polícia de São Paulo e a Justiça, e o nosso governador Abel Sodré, no domingo às 10 horas da manhã, sobrevoou o nosso território, saltou na praia, conversou com o Celestino, tomou as providências, e o Celestino sempre na testa, e o Boneca também nos ajudou muito. Davi, morreram centenas de pessoas e milhares ficaram desabrigados, né? Muita gente que morreu e não tiveram não achamos, não foi achado, então não teve o habeas corpus, não teve não é o enterro, como se diz, meu Deus do céu, o óbito. Polo Hotel. Conforto, praticidade com economia. O hotel oferece atendimento personalizado com confortáveis e modernas instalações. Polo Hotel está preparado para tornar sua hospedagem mais especial com profissionais altamente capacitados, proporcionando conforto, praticidade com economia. Polo Hotel, novo conceito de hospedagem. Reservas pelo telefone 3876-5000. Endereço: Rua República de Israel 60, Jardim Oswaldo Cruz, em São José dos Campos. Olá, amigos, já estamos de volta com o programa Polícia Litoral, né? Vocês estão acompanhando aí a entrevista com o empresário Davi Salamene, uma entrevista muito bacana, descontraída. Ele é uma pessoa muito carismática, muito querida aqui em Caraguatatuba. Mas eu quero falar para você que a Associação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com o doutor Ilquias de Oliveira, esteve numa reunião aí com o delegado-geral e também com o secretário da Segurança Pública, tratando dos interesses aí da Polícia Civil, tá? Para acontecer uma reestruturação em toda a Polícia Civil, e a associação está presente, fazendo aí as negociações lá, e nós vamos no próximo programa dar todos os detalhes aqui dessa negociação, inclusive com imagens lá dessa reunião com o delegado-geral de polícia, o Dr. Blazek, né? Que eu espero, inclusive, agora, futuramente, agendar uma entrevista com ele aí. E eu quero lembrar para você também que o Rotary, o Momento Rotary que nós temos aqui no programa, nós vamos ter aqui todos os programas, o Momento Rotary, né? Contando não só os trabalhos aí que o Rotary faz em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Praticamente é uma associação aí de pessoas do bem que só tem aí a missão de procurar ajudar pessoas. E o Rotary Clube Taubaté Oeste tem feito esse trabalho lá com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Novas de Paz, em São José dos Campos. No próximo programa nós vamos dar todos os detalhes aí da última reunião do Rotary e dos trabalhos lá de São José dos Campos. Continue agora com a entrevista com o empresário Davi Salamene. E aqui
a 200 metros da minha casa aqui, ali ao lado do módulo, tem famílias enterradas, com casa enterrado dentro de casa. Foram subterradas, o bombeiro, a polícia militar veio, cavou, mas não adiantou nada. Pouca gente se achou, o resto está lá ainda. Tamanha força das águas e da terra que veio da serra, né? Nós ficamos ilhados aqui em 400 metros de frente, praia, por 400 fundo. O resto era água em toda a cidade, só água. Água pelo peito. Aqui na padaria São Remo, entrada da cidade, certo? A água passava em cima da bomba. Hoje eu vejo o Rio Madeira, a gente começa a lembrar isso, né? Uma coisa louca. E o Celestino, carça curta, carça para cima, puxada para cima. Vamos trabalhar, Davi. Ele foi um baluarte. Muitas vezes a gente ia descansar na casa da minha senhora, da minha mulher, que era professora. Seria lá o lugar que eu estava dando aula, e eu e o Celestino descansar um pouco e pau na máquina no dia seguinte. Ô Davi, para que os telespectadores possam ficar sintonizados, o livro Abismo, ele narra também uma parte em que o Dr. Celestino foi no morro tentar, foi com a viatura, né? Foi tentar convencer as pessoas que estavam no morro lá a sair de lá, e eles não queriam sair, né? Não queriam de hipótese alguma. E o Celestino não forçou muito. Vamos, principalmente aqui no morro, ali do Guaxinduba, certo? Ele forçou muito, vamos, não tinha. Ele não usava força, ele usava, você entendeu? A calma, vamos. Ele lutou. A verdade é que ele foi incansável nessa catástrofe aqui. Incansável mesmo. Ô Davi, tem um detalhe, né? Dos três, né, que são citados no livro, o prefeito Geraldo Nogueira da Silva, o Boneca, o radioamador Tomás Camanes Filho, que era policial civil também, que salvou essa cidade, e o doutor Celestino. Dos três, só o Celestino está vivo. É só o Celestino. O Tomás já foi, o Boneca também já foi, só está o Celestino vivo. E se Deus quiser, vai ficar muito tempo vivo. Se Deus quiser. É o que a gente torce para que ele fique vivo com muitos anos de vida. É verdade. Ô Davi, você ficou, depois que o doutor Celestino saiu de Caraguá, que teve a catástrofe, a cidade voltou a se reconstruir e tudo, você ainda continuou como subdelegado, né? Continuei com o doutor Moisés Bedran, trabalhei também com o Roberto Quas, não, esse aqui que mudou para São José, como é o nome dele, meu Deus do céu? Perdeu a senhora dele lá em São José. Sartorello. Bravo, Pachuchu. Trabalhei com o doutor Tersaroli, fui também suplente do Tersaroli, até pouco tempo eu era suplente. Aí acabou o cargo e eu fiquei no trânsito, trabalhando até me cansar. Fiquei 40 e poucos anos no trânsito. Aí eu resolvi, não dá para andar, né? Então, dava muita carta. A preferência eram as mulheres que queriam tirar carta. Mas pode deixar para mim que eu cuidava. E é verdade. Eu sou testemunha porque eu também sou examinador de trânsito e eu cheguei a trabalhar junto com o Davi lá. E só mulher bonita que ele examinava. Até hoje, às vezes eu estou... Agora há pouco tempo eu fui para o hospital, a enfermeira veio fazer uns negócios comigo e tal lá. Não. O senhor está me reconhecendo, senhor David? Não. Eu sou fulana de tal, não vou reconhecer, né? O senhor me deu carta há 35 anos, pô, tá bom, filha, e tal. A mulher estava do lado, não se incomodou com nada, porque sabe que eu dei mesmo a carta para ela. Mas é verdade, esse é o Davi Salamene, empresário aqui, bem sucedido da cidade de Caraguatatuba, mas é o braço direito, o irmão do Dr. Celestino. E o Davi, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, não só para os telespectadores do programa Polícia Litoral, a respeito, infelizmente a catástrofe está fazendo 47 anos, hoje é dia 18 de março de 67, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Escureceu essa serra todinha, às 11 horas da manhã, escureceu. Parecia que 7 horas da noite. Aí veio, choveu 40 dias antes. Chovia fina, parava, chovia fina, parava, chovia fina, parava. Às 11 horas da manhã, do dia 18 de maio, uma escuridão aqui nessa serra,
Aí veio o estrondo. E era só morro que descia, era só árvore que descia. Você conheceu aqui o Noval Marques de Jesus, que foi vereador, certo? Trabalhamos muito eu e ele, arrebentando a mureta da cidade para dar vazão para a água. Tivemos um milagre de Deus. Ele está sempre com a gente, graças a Deus. A ponte da Santa Casa era uma ponte de concreto que até hoje, se você passar lá e filmar, você vê ela está encostada e não tombada. Certo? Tamanha era a quantidade de árvores e árvores que vinha, cercou a Santa Casa todinha e não entrou um pingo d'água dentro da Santa Casa. Aí a ponte, em vez de tombar, ela deitou, virou assim. Aí as árvores foram para o mar e eu e o Dorval quebrando mureta ali na porque a Avenida da Praia, poste de luz, caía que nem palito assim, um atrás do outro. É só, tá lá no museu nosso, tem tudo isso aí fotografado. Tem um museu aqui de Caraguá, tem um acervo muito grande, falando da catástrofe. E tivemos um médico aqui que ficou louco, irmão do Dr. Coimbra de São José dos Campos, Dr. Jurandir Coimbra. Ficou louco com o acontecimento. Foi embora para Campo Grande e acabou falecendo em Campo Grande. Ficou desesperado. O secretário da Saúde era o Walter Eliezer, certo? Borabeb era o chefe do executivo aqui, quer dizer, de médicos, né? Brigou para Chuchu junto com o Celestino. Vamos brigar. Daqui a pouco temos a tifo, temos isso aqui, vamos acabar, vamos brigar, Celestino. E o Celestino, vamos brigar para que viesse. Porque o governo, inclusive, era contra o Celestino. O Ademar de Barros judiou muito o Celestino. Ele foi muito judiado. Entendi. Inclusive, eu queria aproveitar, o Davi, falar do Borabeb. Dr. José Borabeb, médico, ele que nasceu na cidade de Aparecida, aqui no Vale do Paraíba, e foi prefeito 2 vezes aqui de Caraguá. E foi um grande prefeito, uma pessoa fantástica, era um amigo pessoal do meu pai. E eu, até conversando com a filha dele outro dia, a Maria Alessandra Borabeb, eu dizia que nós íamos comentar sobre ele quando eu viesse entrevistá-lo, Davi. Ele foi prefeito aqui 2 vezes e prefeito em São Bento do Sapucaí. Muito querido também pelo governador do estado. Fez um belíssimo hotel em São Bento do Sapucaí. Veio para Caraguá. Dentro do que ele pôde fazer, ele fez. Todos os pobres de Caraguatatuba adoravam o Borabeb. Todos. Pobre, ele dava a mão, dizia, este aqui nasceu comigo, este aqui nasceu comigo. E lembrava o nome. Lembrava o nome, chamava pelo nome. Todos, travessão. Às vezes aos domingos eu saía com ele, vamos dar uma volta, vamos lá para o travessão, botar ele no carro. Vamos. Oi, Dona Maria, ô, seu João. Ele era desse jeito. Infelizmente, foi embora para Aparecida para morrer, que ele queria morrer aqui. É verdade. Olha, então a gente está chegando no final já, porque o tempo em televisão é extremamente curto. Davi, uma mensagem aos caiçaras, né? E nesse dia que hoje está fazendo 47 anos, hoje é dia 18 de março de 2014. Eu quero que você seja o seguinte, ao Celestino, que é meu irmão, eu desejo tudo na minha vida para ele, de bom. Eu e a minha família, nós gostamos demais do Celestino. Então eu espero que ele seja o mesmo homem que ele era há 45 anos atrás, 47 anos atrás. E a Lourdes, que é a senhora dele, que não é senhora, é uma companheira excepcional, que Deus a mantenha no mesmo jeito que ela é. E o Celestino, só não vou dar um beijo nele, porque não pode, mas eu dou um abração forte nele, que ele merece. Gosto demais dele. A minha família gosta da família do Celestino. Essa é a minha amizade que eu tenho com ele e vou levar para o resto da minha vida. Tá certo, Davizão. Um abração para você, português, que você é meu do peito. Olha, nós estivemos aqui então com esse bate-papo com o empresário Davi Salamene, que ainda tem a imobiliária Davi Imóveis aqui em Caraguá, tô fazendo um jabá aí, ver se ele patrocina também o programa. Mas o Davi mora no coração da gente e a gente está aí fazendo essa homenagem ao Dr. José Celestino Joaquim, nesse dia 18 de março de 67. Com imagens de Raimundo Santos, direto aqui da residência do Davi Salamene,
para o programa Polícia Litoral, Casemiro Caçula. Bem, amigos, vocês acompanharam aí as entrevistas e agora nós vamos colocar para vocês um clipe, o clipe do Bandidinho Folgado e até certo ponto um pouquinho engraçado. Vocês vão gostar. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? Tem um tantinho bom. Furto residência, furto tentado, furto consumado. Te deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentando correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? Eu pulei o muro, eles tacou pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão. O bombado aproveitou e me pisou em mim tudo, machucou minha perna, aí pra você ver, covarde. Falei pra ele que não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro pra dentro, na hora de pular pra fora... Tava embasado. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso na hora de pular? O que tem? Essa cerca elétrica estourou no peito, como é que foi isso? Não, já tinha estourado dela na hora de entrar. Não levou nenhum choque? Não, levei. Mas o choque é fraquinho, senhor. Não esquenta a cabeça, não? Não, dói não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que tiver lá dentro. Dessa vez não compensou, né? Compensou, eu vou dormir, comer de graça. Nerilton, vem cá, quem te pegou na realidade lá, te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi um bombadão, grandão lá, fedorento. Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, não faz isso não, o baqueiro tá matando. O braço do cara tava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra ele chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele não tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer eu ser de vômito. Pensei que minha subaqueira tava brava, mas dele tava mais. E ele pagou de polícia também, rapaz. Só não, você fica na posição. Não, você vai tomar pedrada. Não tinha revólver, tacou pedra. Bem, amigos, então vocês acompanharam aí, né, esse vídeo até um pouco engraçado. A gente vai sempre colocar para vocês aqui vídeos e clipes aí de bandidinhos, pé de chinelo, né? Engraçados, aí situações inusitadas envolvendo bandidos. Mas o verdadeiro bandido, sim, aquele bandido que comete o crime e que lesa o cidadão de bem, o pai de família, esse sempre vai levar a pior enquanto eu aqui estiver, porque aqui a polícia sempre fala mais alto. Vagabundo, ó, é cana nele, é cadeia. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa Polícia Litoral.